Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados, abençoados irmãos, irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo, esse é o projeto da leitura para o ano todo. Já concluímos o Novo Testamento, os 27 livros, e estamos agora, hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, iremos concluir o livro de Juízes. Olha como a leitura vai caminhando. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômios, olha agora, Josué, Juízes. E agora vamos concluir Juízes e vamos entrar em Ruth. Então hoje nós vamos finalizar o livro de Juízes e já iniciaremos o livro de Ruth, como eu sempre faço. Assim que eu concluir a leitura do livro de Ruth, nós já na oração, nós agradecemos pela conclusão do livro de Juízes e também já pedimos a direção, o direcionamento, a orientação para o livro de Ruth. Amém? Como eu falei ontem, né, minha bateria estava quase acabando, não deu para explicar a leitura do último capítulo. Você vê que deu umas lançadas 2 dias seguidos, eu li 4, acabei me empolgando na leitura. E glória a Deus por isso. Nesse último capítulo, do capítulo 20, o que aconteceu? Houve uma guerra por conta daquele estupro que aconteceu e eles não se quiseram se retratar, não quiseram entregar os homens que haviam cometido aquele estupro, né, e aquele assassinato com a concubina do levita. Lembrando que o levita, ele cuidava das coisas de Deus e eles tinham que respeitá-lo, eles tinham que honrá-lo. Então, o que era mais justo diante do contexto da lei da época? Olho por olho, mão por mão, pé por pé, ferida por ferida, queimadura por queimadura, vida por vida, correto? Então o que eles queriam? Eles queriam cumprir a lei. Olha, ele matou, eles que mataram, vamos trazer, a gente vai matar e tirar o mal. Mas não. Eles, eles rejeitaram, eles relutaram e foram para a peleja. Aí você viu 26.700 homens contra 400 mil homens. Não tinha como. Sei que 25 mil foram ceifados, ou seja, foi quase dizimada essa tribo. Então, você vê que a Bíblia não oculta, a Bíblia nos mostra também esses conflitos, esse momento de orgulho, ou qualquer que seja, né, a intenção e a motivação para aqueles homens daquela tribo não entregar aqueles que fizeram aquele mal. Mas a Bíblia mostra também o desentendimento e foi uma carnificina muito grande e quase foi dizimada uma das tribos de Israel pelos próprios israelitas, tá bom? Era isso que eu queria pontuar. E depois, se você ler com um pouquinho mais de calma, eu dei uma acelerada no final, porque a bateria estava finalizando e eu não queria interromper a leitura. Mas graças a Deus por isso deu certo. Então hoje nós vamos ler o capítulo 21, que aí nós estamos concluindo o livro de Juízes, tá? E aí eu vou fazer a introdução do livro de Ruth, nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2 de Ruth. Deixa eu só ver, é isso mesmo. Capítulo 1 e capítulo 2. Vamos lá então. A ruína de Jabes Gileade. Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará a sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e eles ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram a sua voz, e prantearam com grande pranto. E disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isso em Israel? Que hoje falte uma tribo em Israel, ela lembra? Eu falei, quase foi dizimada. E sucedeu que no dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram aos filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu ao juramento ao Senhor? Porque se tem feito um grande juramento acerca dos que não viessem ao Senhor a Mispa, dizendo: morrerá certamente. Arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. O que faremos acerca de mulheres com os que ficaram de resto, pois nós, jurando pelo Senhor, que nenhuma das nossas filhas lhe daríamos por mulheres? E lhe disseram: há alguma das tribos de Israel que não subiram ao Senhor a Mispa? Eis que ninguém de Jabes, Gileades vieram ao arraial, a congregação. Porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então o ajuntamento enviou as 12 mil homens lá, dos filhos valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide ao fio da espada, feri os moradores de Jabes e Gileades, e as mulheres e aos meninos. Porém, isto é o que é vez de fazer a todo varão e a toda mulher
que se houver deitado com um homem, totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não conheceram homens, deitando-se com varão, e trouxeram-no ao arraial a Siló, que está na terra de Canaã. Dão-se 400 mulheres aos benjamitas. Então todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e lhe proclamou a paz. Foram só os que sobraram. Foi quase dizimada a tribo. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram às mulheres que haviam guardado, com vida, das mulheres de Jabes de Gileades. Porém essas ainda não lhe bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. E disseram os anciãos: o ajuntamento que faremos acerca de mulheres para as que ficaram de resto, pois estão destruídas as mulheres de Benjamim? Disseram mais: a herança dos que ficaram de resto é de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém nós não lhe daremos das nossas mulheres por filha, porque os nossos filhos de Israel juraram dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, em que celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe a Betel, a Siquém, para o sul de Lébora. E mandaram os filhos de Benjamim, dizendo: ide, emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e ali saindo as filhas de Siló, dançam em ranchos, sai aos vinhais, e arrebentai a casa uma da sua mulher, das filhas de Siló, ide-vos à terra de Benjamim, e será que quando seus pais, os seus irmãos, vierem a litigar conosco, nós lhes daremos por amor de nós. Tende compaixão deles, pois nessa guerra não tomamos as mulheres para cada um de nós, porque las destes para que agora ficasseis culpados. E vós e os filhos de Benjamita fizeram assim, e levaram as mulheres, conforme o número dele, das que arrebentaram dos ranchos, que dançavam, e foram e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades, e habitaram nela. Também os filhos de Israel partiram, então dali, cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali, cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia mal aos seus olhos. Você vê que uma atitude impensada quase custou o fim de uma tribo, né? Que era a tribo de Benjamim. Mas graças a Deus isso não aconteceu, mas o estrago foi muito grande e poderia ter sido evitado simplesmente de uma maneira se eles entregassem aqueles homens, né, que eles chamam de homens de Belial, que fizeram aquele mal à concubina do levita. Seja como for, um grande ensinamento na Bíblia Sagrada que nos mostra e nos ensina muito, né, a não agirmos impensadamente, mas a tomarmos as decisões certas, ainda que doa, ainda que nos custe, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Então concluímos o livro de Juízes, como eu falei. Agora eu vou fazer um panorama do livro de Ruth para você entender o propósito. E nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2. E após o término dessa leitura nós iremos orar. Amém? Então o título vem da sua protagonista, que é Ruth, moabita, que se casou com um dos filhos de Israel. O significado do seu nome tem sido aceito como companheira, embora alguns estudiosos prefiram admitir que tal significado seja desconhecido. Seja como for, né? A autoria e data de fato, Ruth foi uma grande companheira. Autoria e data. Os acontecimentos narrados neste pequeno livro são contemporâneos da primeira metade do livro de Juízes, Ruth 1:1. É possível perceber pelos personagens aqui envolvidos, Noemi e Boaz, que havia em Israel tais fiéis, mesmo em meio à situação caótica descrita no livro de Juízes, e é datada provavelmente durante o tempo do reinado de Davi, pois a relação de descendentes que aponta se finda com o monarca, nos capítulos 4, versos 21 e 22. Não deve, porém, ser do tempo de Salomão ou posterior a ele, pois se fosse esse caso, certamente teria sido mencionado devido à sua fama. Quanto à autoria, permanece uma incógnita. Poucos eruditos arriscam um palpite. Então, o assunto, o que se trata? É uma narrativa histórica, como nós falamos, né? Já agora estamos ainda para o terceiro livro histórico. Narra a história de uma família israelita
composta por Abimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilom, que vão morar no território de Moabe durante o período de seca e fome em Israel. Como resultado, casam-se com mulheres moabitas. Após a morte do marido e dos filhos, Noemi retorna a Israel e sua nora Ruth insiste em segui-la. Sua fidelidade, a sogra, faz com que seja desposada por Boaz, homem rico de Belém, um dos nobres de Israel. Por conta desse fato, Ruth, mulher gentia, torna-se uma das ancestrais de Davi, capítulo 4, 17 a 22. E por isso mesmo, recebe um papel de destaque na história de Israel. Então vamos fazer o seguinte, vamos agradecer aqui na leitura de Juízes e já apresentar a leitura de Ruth. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, primeiramente nós queremos te pedir perdão. Entramos diante da tua presença, nos achegamos por meio e através da oração, reconhecendo, meu Pai, as nossas faltas, as nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas pisadas na bola, as nossas mancadas. Ah, Senhor, pecamos por palavras, por obras, por pensamentos, por gestos, somos omissos, somos negligentes, somos presunçosos, somos preguiçosos, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor. E o sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário nos purifica de todo pecado e injustiça. Pai, muito obrigado, Senhor, pela conclusão do livro dos Juízes. Que leitura tremenda, meu Pai. Onde nós vimos aqui ciclos e ciclos, onde os homens, aqueles homens, teus filhos, teus servos, aquelas mulheres, tuas filhas, tuas servas, faziam o que era mal aos teus olhos, depois elas clamavam, depois eles clamavam, o Senhor levantava um libertador, levantava um juiz, e por um período eles estavam ali em obediência, em temor, em retidão, em santidade, mas depois tornavam a fazer o que era mal. Que ciclo, Senhor! E fez o que era mal, e clamava, e fez o que era mal, e clamavam, Senhor, e esse período durou mais, meu Pai, de 300 anos. Senhor, não nos deixa, meu Pai, ficarmos nesses ciclos, oscilando, ora lá em cima, ora aqui embaixo, ora faz o que é bom, ora faz o que é mal. Ajuda-nos, meu Pai, a manter a nossa vida em retidão, em tremor, em santidade, em obediência ao Senhor, à Tua palavra, aos Teus preceitos, às Tuas ordenanças e aos Teus mandamentos. Perdoa, meu Pai, a multidão das nossas falhas, das nossas transgressões e iniquidades. Adessa as nossas mãos, firma os nossos passos sobre a rocha, unge lábios, gargantas e cordas vocais, em nome de Jesus. Há poder nesse nome, há poder nesse sangue. Nós cremos no poder da Tua palavra, nós cremos no poder do Espírito Santo, nós cremos na intervenção divina. Peleja as nossas guerras, peleja as nossas causas, entra com a providência, entra com a provisão, fecha a cova fria, fecha a sepultura, fecha a boca do leão, livra do pensamento flutuante, do pensamento oscilante, do pensamento variante, do pensamento incrédulo, do pensamento mundano, do pensamento profano. Nos purifica, faça calar a voz do medo, faça calar a voz da dúvida, faça calar a voz da ansiedade, faça calar, meu Pai, todas as vozes que impedem nós de ouvir a Tua voz e obedecer, como diz a Tua palavra. Portanto, hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, estais atento, sensível, apercebido, para dar ouvidos e obedecer essa voz, não endurecendo os nossos corações. Por isso, Senhor, fica conosco. Muito obrigado pela leitura do livro de Juízes. Agora, meu Pai, iremos iniciar a leitura do livro de Ruth, um livro curto de apenas 4 capítulos, mas com uma história de uma profundidade tremenda acerca da fidelidade, acerca do amor. Por isso nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis, nos ajuda a termos mais amor pelo Senhor, pelo próximo, pela obra, pela vocação, pelo chamado que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Por isso abra o nosso entendimento e o nosso intelecto nessa história, do livro de Ruth, que nós daremos início agora, conforme a Tua direção e a Tua permissão. Se conosco, Pai, o que pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Ruth, Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. Sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Então você vê que faz um contexto aqui, uma conexão que era no período dos juízes. Você vê, por conta de uma desobediência lá, você vê, fez o que era mal, uma grande escassez toma a terra, ao ponto deles buscarem recurso, provisão nas terras dos Moabitas. Lembrando que Deus havia falado para expelir esse povo. Agora eu vou fazer as conexões aqui para você entender. Lembra lá que eles não expulsaram totalmente, quando foi falando no livro de Josué,
que na hora que contou as heranças, eles foram permitindo ficar, não foram rechaçando totalmente, e a ordem de Deus era para expelir totalmente. Você vê, agora o povo se engrandeceu, prosperou, e lá tinha alimento, e no povo que era para ser o povo abençoado, que era o povo da bênção, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, na terra que manava leite e mel, agora estava passando uma escassez. E tudo isso por conta do quê? Da desobediência. Vamos seguir. Era o nome deles Elimeleque, o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilom, Efrateus, de Belém, de Judá. E vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, ou seja, o pai, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, algo que também já era proibido. Olha para você ver que tremendo. Lembra, tinha as 12 tribos, eles tinham que relacionar-se entre as 12 tribos. E ali formar uma nação forte. Agora eles vão, então, foram para Moabe. Aí os filhos Malom e Quilom casaram com as mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, e ficaram assim esta mulher, desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou com as suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar que estivera, suas 2 noras com ela. Indo a caminho para voltar à terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê, e acheis descanso, a cada uma à casa de seu marido. Beijando elas, levantaram sua voz e choraram. Disse-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai minhas filhas, por que ficareis comigo? Tenho ainda eu no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já sou muito velha, sou para ter marido. E ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou esta noite tivesse marido, ou ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grande? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então se levantou a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou a tua cunhada, ao seu povo, aos seus deuses, volta tu também, após a tua cunhada. Olha Ruth, disse porém Ruth: não me inses para que deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus com letra maiúscula é o meu Deus. Então perceba aqui que um momento de muita dificuldade. Vamos entender o contexto aqui. As mulheres, dentro do contexto judaico, como eu já falei e volto a dizer, elas eram diante da cultura, tá? Para gerar, cuidar dos maridos, ou do marido, cuidar dos filhos, dos servos, afazeres da casa e nada mais. Você não vai encontrar nenhuma genealogia feminina na Bíblia. Esse é um dos 2 únicos livros na Bíblia inteira com o nome de mulher, Ruth. O outro é Esther. Dentro de 66 livros, apenas 2 têm um livro feminino. Então, dentro da cultura judaica, nós entendemos que a mulher ela tem uma posição muito bem definida. E é duro isso. Porque você vê que Tiago, deixa eu colocar aqui, quando ele vai falar sobre que nós devemos refrear a nossa língua, ele fala também que acerca da verdadeira religião. Ele fala da verdadeira religião, e olha qual que é a verdadeira religião, e você já vai entender aqui, quer ver? Capítulo 1, versículo 26 e 27. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Versículo 27 de Tiago 1. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Salmo 68, versículo 5, vai dizer assim, Salmo 68,
versículo de número 5 diz assim, ó. Pai de órfãos e juiz de viúvas é o Deus no seu lugar santo. Então esses versículos agora você entende melhor o contexto, porque as viúvas e os órfãos sofriam muito na cultura judaica, porque nem todos tinham um coração abençoador, nem todos tinham um coração aberto, disposto para abençoar. E aí a mulher ia passar maus bocados, ela sabia disso. Ela já sabia o que vinha pela frente. Por isso que ela fala assim, não, não volta comigo não. Mas Ruth age diferente. Com Noemi ela fala, não, aonde você for eu irei. Aonde você pousares eu pousarei. Aonde você chegar a colocar a planta dos seus pés, eu também colocarei a minha. Porque o teu Deus é o teu Deus. Olha que fala lindo, ó. Versículo 16, ó. Disse porém Ruth, não me instes para te deixar e me afastar de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que tu pousares à noite, pousarei eu. O teu povo é meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então já mostra um relacionamento de um amor genuíno, de uma afeição, não somente pelos filhos, porque agora ela estava, você vê que ela estava descompromissada, ela estava totalmente liberada pela própria sogra para poder viver a vida dela, mas tinha um algo a mais ali. E também tinha um propósito divino, como nós vamos ver adiante. E aí eles foram, versículo 18, ó. Vendo ela, pois, que estava de todo resolvida para ir com ela, deixou de falar nisso. Então, Noemi não tocou mais no assunto. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam, não é esta Noemi? Todo mundo conhecia, né? Não saiu daqui com seu marido, não saiu daqui com seus 2 filhos, agora está voltando só ela, sozinha, velha, né? Porque a gente tinha passado 10 anos, avançada de idade, com essa mulher. Quem será essa outra mulher? Né? O povo aí depois ia conhecer a história. Porém, ela lhe dizia, não me chames Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Mara significa amarga, amargura. Então você vê ela mesma se autodomina trocar o nome. Você vê que o sentimento daquela mulher era um sentimento de uma profunda amargura. E isso é tão profundo que a Bíblia fala que nós, lá em Hebreus, não devemos permitir que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração para que não contamine a nós mesmos e também ao próximo, aqueles que estão ao nosso redor e de redor. Mas essa mulher estava profundamente amargurada, ao ponto de querer mudar o nome de Noemi para Mara, e Mara significa amarga, amargura. Chegai, porém, vazia, o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou com ela, Ruth, a Moabita, a sua nora, que voltara dos campos de Moabe e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas, ou seja, no princípio da colheita. Ruth respinga no campo de Boaz. E tinha Noemi um parente do seu marido, homem valente, poderoso. Quando fala aqui valente e poderoso, era também que ele era abastado, tá? Tinha, além dele ter um nome, ter um conceito, ele também tinha uma condição financeira favorável. Da geração de Elimeleque, e o seu nome era Boaz. Então, qual que era a cultura dali? Não sei se você leu, vai lembrar lá, era o respingar. Então, por exemplo, eles estavam colhendo, naquela época não tinha todo esse equipamento que nós temos hoje, que aproveita quase que 100% numa colheita. A colheita era ali artesanal, a colheita ali era feita manual, ou ali era tudo, né, com o auxílio dos animais, então não tinha toda essa tecnologia, os equipamentos que nós temos no cenário atual. Então sempre, fatalmente, ficava alguma coisa para trás. Isso que ficasse para trás da colheita não era para eles voltar e pegar, era justamente para eles deixar para quem? Para as viúvas e para os órfãos. Ou seja, vive do resto, vive da sobra. Vai entendendo aí? Já falei sobre isso lá, Deuteronômio, Levítico. E Ruth a Moabita disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e acompanharei as espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela disse, vai minha filha. Você vê, ela sabia, tinha um conhecimento. Foi, pois, e chegou, e apanhava, espigas no campo, após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, em que era da geração de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. E disseram eles, o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores, de quem é essa moça?
Respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: Esta é a moça moabita, que voltou com Noemi, dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas, após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã, está aqui até agora, e não a não ser por um pouco que esteve assentada em casa. Então você vê que ela não deixou trabalhar. Ela foi para cima para poder ali honrar os compromissos, para poder juntar o alimento para ela e para sua sogra, que queria ser chamada de Mara, mas que para ela ainda era Noemi. Boaz fala a Ruth benignamente. Então eles contam a Ruth, né? Eles contam sobre Ruth para Boaz, os seus funcionários, e agora ele vai desenvolver o diálogo com ela. Ó. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha, não vá colher outro campo, tampouco passes daqui. Porém aqui te ajuntará com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem. Irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te toquem, ou seja, ninguém vai mexer com você. Já achou graças aos olhos de Boaz. Olha a mão de Deus aí. Tu tendo sede, vai aos vasos e bebe dos que os moços tiraram. Ou seja, ó, tem água para você beber. Pode se juntar com as outras mãos para você colher. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou em terra e disse: Porque achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Respondeu Boaz. Disse-lhe: Bem se sei como contou, quando fizeste a tua sogra. Olha lá, chegou aos ouvidos dele, que ela estava ali fazendo aquilo por ela e por Noemi, que queria ser chamada de Mara. Depois da morte do teu marido, deixaste o teu pai, a tua mãe, a tua terra, onde nasceste, e vieste a um povo onde antes não conhecia. Ele já sabia da história. Já contaram tudo para ele. O Senhor galardoe o teu feito, ou seja, te recompense. E seja cumprido o teu galardão, a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: Achei graça aos teus olhos, Senhor, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui, come do pão, molhado no bocado, no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e lhe deu trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda sobejou. Levantando-se ela a colher, a Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gravelas deixai colher, e não lhe a embaraceis, e deixai cair alguns punhados, e deixai ficar, para que colha, e não a repreendais. Esteve ela acompanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um éfa de cevada. E tomou, e veio à cidade, e viu sua sogra, o que tinha acompanhado, também tirou e deu-lhe o que lhe sobejava, depois de fartar-se. Então disse a sua sogra: Aonde colhesse hoje, aonde trabalhasse, bendito seja aquele que te reconheceu. E ela relatou à sua sogra como tinha trabalhado, e disse: O nome do homem que hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência para com os seus vivos, nem para com os mortos. Disse-me mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. E disse Ruth, a Moabita: Também ainda me disse: Com os moços que tem te ajuntará, até que acharemos toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora, Ruth: Melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que no outro campo não te encontrem. Assim juntou-se com as moças de Boaz para colher até a cega de cevadas e dos trigos, e acabou e ficou com a sua sogra. Então, essa história inicia, você vê que é uma história de muita tristeza, de muita luta, mas também de muito amor, de muita determinação e dedicação por parte de Ruth. E ela vai cair na cega nos campos de Boaz, e ela começa a colher, e ela já acha graça aos olhos de Boaz, e ela vai providenciando ali recursos, alimento para o sustento dela e o sustento da sua sogra, cujo nome é Noemi, que queria ser chamada de Mara. Seja como for, amanhã nós estaremos concluindo, que é um livro curto, e aí eu dou mais uma pincelada profunda para nós vamos ver o grande agir de Deus e o grande amor que foi recompensado através dessa atitude de Ruth para com a sua sogra. Que Deus te abençoe. Essa foi a leitura de hoje. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e até amanhã, querendo Deus. Paz do Senhor.